Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Graça e paz, amados. Como o nosso querido pastor Giovanni falou, para os que não me conhecem, Jorge Mendes, diácono aqui na nossa igreja, membro aqui 26 anos agora, completando 26 anos, e está aqui nesse momento, vem assim aquele filme na minha cabeça. Vem realmente, eu estava conversando com o pastor Giovanni, ali nos bastidores, dizendo para ele o tamanho dessa responsabilidade. Uma igreja que verdadeiramente, os nossos líderes, compromissados com a palavra, o que nós temos aprendido a cada dia, tem sido verdadeiramente, extremamente importante para as nossas vidas, e tem nos edificado muito, e muito, e muito. Amém? Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. Se os irmãos me verem aí um pouco nervoso, não é fácil não, viu? Tá certo? Não é fácil não, mas Deus é bom, amém? Vai dar tudo certo. Eu queria, nesse momento, ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto, ele é longo, tá certo? Mas até nós chegarmos aonde nós vamos nessa manhã aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Está em 2 Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo de número 5, amém? Não sei se já está ali, né, na nossa tela. Nós vamos ler o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi procurar o seu senhor. E o que a menina israelita dissera? O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam que ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus servos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado
e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fartá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz: se lave e será purificado. Assim, ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme ordem do homem de Deus, e foi purificado sua pele, tornou-se como de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus, que não há Deus, nenhum outro Deus em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro, pelo nome do Senhor que sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceita o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe, porque uma única coisa, quando meu Senhor vai adorar no templo de Remon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã. Vendo-o, se aproximou, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata, 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse. Colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse:
Você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, estou aqui, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente ela venha falar aos nossos corações. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, e aqui, Pai, como servo do Senhor, eu te peço, toma a direção de tudo, em nome de Jesus. Amados, por que eu li todo esse texto? Por que eu fiz tudo isso? Nós vamos falar do moço de Eliseu, mas tem uma história, aqui tem uma história, nós vamos falar desse moço. Por que ele agiu dessa forma? Por que esse moço, conhecendo o profeta, conhecendo tudo e todas as coisas, sabemos como age o Deus de Israel, como o Senhor supre as necessidades, como o Senhor tudo sabe, por que esse homem agiu dessa forma? Prejudicando a ele, a família e a uma geração dele. Veja o que é que o profeta diz para ele. Nós vamos aí, pegarmos aqui agora, o 5, vamos ler aqui, 2 Reis 5:2. Veja o que está escrito aqui, 2 Reis 5:2. Ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Olha, essa menina disse: minha senhora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Se o meu Senhor fosse até Samaria, encontrar com o profeta, ele seria restaurado. Olha, eu estou falando de uma menina que foi levada cativa, vivendo em uma outra história, vendo coisas totalmente diferentes do povo de Israel, e essa menina dá essa sugestão para a sua patroa, diferentemente de Geazi. Conhecia tudo, sabia de tudo, conhecedor, vendo todos os feitos do Senhor, vendo o que o profeta fazia, tudo isso, ele vai simplesmente e diz: ei, esse homem chegou aqui com muita coisa. O profeta deixou ele ir, mas eu não vou deixar. Eu vou tirar alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. É uma fortuna muito grande que esse homem trouxe. E não é possível. Eu vou sair aqui agora, de uma forma discreta. Ninguém está vendo. Eu vou encontrá-lo. E eu vou ter alguma coisa. Agiu com mentira. Agiu com mentira. O profeta, ele chega até Naamã e diz que o profeta mandou buscar 35 quilos de pratas e 2 roupas especiais, festivais, ou especiais, de acordo com a tradução, para 2 que chegaram, do profeta, que chegaram lá, da região lá de Efraim. Ora, não é verdade. A mentira, ela é
prejudicial. Não serve para nada. Esse homem vai e o profeta, aí Naamã chega e fala: 35? Eu vou dobrar. Eu vou dar 70. Eu vou dar 70. E é assim que acontece quando nós não estamos atentos, vigilantes. O nosso adversário, que é astuto, paciente, ele sabe esperar para dar o golpe certeiro, que ele pensa que é certeiro. Então, só para você ter ideia como a coisa é, ele é muito astuto, ele é astuto. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar vigilantes a cada dia. Por quê? Porque ele vai tentar o tempo inteiro. E Geazi, ele pega e insiste, e Geazi chega, vai, bom, eu já consegui, eu disse que eu queria alguma coisa, eu já tenho, mas trouxe o que não era para trazer. Olhe, não se preocupe, se ainda não chegou o que você está esperando. Não se preocupe se ainda não chegou o que você está esperando. Não se preocupe. Não se preocupe. Continue crendo que o Senhor está no controle. Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem cuidado da sua vida. Você que está aí também do outro lado, nos ouvindo nessa manhã. Olha, Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Não se preocupe. Fique tranquilo. Não faça nada que não seja justo, honesto, verdadeiro. Busque fazer verdadeiramente tudo aquilo que é da parte de Deus. Não se preocupe. Irmão Jorge, você não sabe. Eu vou procurar agora um emprego de qualquer maneira. Eu acabei de assinar um aviso prévio. O senhor não sabe o que é isso para mim. Fique tranquilo. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele está fazendo o melhor. Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. Ele cuida de você. Então, nós temos que verdadeiramente ficarmos atentos. Olha, você está diante de uma pessoa que sabe o que é perder tudo. Deus me traz hoje aqui, eu creio assim, para poder dizer que o que eu estou falando, eu vivi. Vocês estão diante de um empresário no ramo de alimentos, há 26 anos atrás, que podia dizer assim: olha, eu estou tranquilo, mas não conhecia Deus, sou negador de impostos, fazendo o que não era certo, mas um dia alguém me dá o livro da vida de presente. Vocês devem conhecer o irmão Eliel Santana, que é o pai de Heber. Heber, vocês conhecem. Eliel me deu um dia uma Bíblia de presente. Lá na minha empresa, no meu aniversário, ele me deu uma Bíblia de presente. Chegou aquele livro de capa preta. Hoje eu estou com uma capa azul aqui, que o irmão Lacerda me deu de presente há 7 anos atrás. 7 anos atrás, estou aqui com uma, o irmão Lacerda me deu essa de presente, viu? Irmão Lacerda, amigo nosso. E ele me deu esse livro, Eliel. Irmãos, eu já estava prestes a comprar produtos com origem duvidosa. Totalmente duvidosa. E eu ganhei esse livro.
E eu comecei a olhar esse livro. E ele disse, olha, é importante para você. Eu estava com uma vida, achando que vivia uma vida muito boa, achando que estava muito bem, mas que nada. Adulterando, mentindo, sonegando, enganando, fazendo o que o mundo me pedia para fazer. Fazendo isso. Mas, quando você conhece a palavra, quando você é confrontado com a justiça, com a lealdade, você verdadeiramente é transformado. Você é transformado. Ah, mas as tentações são muitas. Eu sei, aconteceu comigo. Para estar aqui, há 25 anos atrás, um dia eu encontrei com uma mulher, por nome Irmã Maria Andrelina, a nossa querida Andrelina, entendeu? Ela simplesmente, eu perguntei para ela, como é que faz para falar ali atrás, naquele lugar? Ela disse, olha, o homem ali tem que estar com uma vida diante de Deus, tem que verdadeiramente saber que Ele tem como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus. 25 anos depois, estou aqui. 25 anos depois, estou aqui. Quando eu disse a vocês, eu falei para você do empresário lá atrás, não foi? Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu entreguei minha vida, Jorge, se eu entregar a minha vida, você que está aí, que não conhece ainda Cristo, e acha que, se eu entregar a minha vida, eu vou perder tudo, vai acabar tudo comigo, nada disso, você vai ganhar tudo. Você vai ganhar tudo. Foi tirado de mim, tudo aquilo que não me servia. Tudo que não me servia, tudo que não lhe serve, deixe o Senhor tirar. Deixe o Senhor tirar. Deixe o Senhor tirar ressentimentos. Deixe o Senhor tirar mágoas. Oh, decanta lá, manaia. Chore decanta lá, bachurian, decanta lá. Deixe o Senhor tirar ressentimentos. Deixe o Senhor tirar mágoas. Deixe o Senhor tirar rancor do seu coração. Deixe Ele operar. Diga, eis-me aqui, Senhor. Faz uma transformação na minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Faz isso. Ele está ali aguardando. Ele está aguardando você dizer. Mas olha, não se prende não às coisas que não são do Senhor. Não se prende não. Não, de hipótese nenhuma. Vem para o que é verdadeiramente justo. Tiago, no livro de Tiago, nos diz o seguinte: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai tentar o tempo todo. Ele vai tentar com você na mentira. Você vai resistir, e pensa que ele já lhe largou, não é? Não. Ele vai tentar agora na mágoa, no ressentimento, no ódio. Você resiste, ele foge. Pensa que ele já foi. Não. Mas continue. Vamos continuar nos submetendo a Deus, resistindo ao mal, e Ele fugirá de nós. Então, como eu disse a vocês, naquele período, eu perdi tudo. Pedi a Deus para tirar tudo que não fosse conquistado dentro do querer dEle. Tire tudo, Senhor. Deixei realmente. Gente, eu estou aqui hoje, é claro, nosso pastor Giovanni, mas eu vinha na carona da nossa irmã Rosa, a mãe do pastor Giovanni. Me sobrou um único apartamento, exceto o da minha mãe e de meus irmãos. Me sobrou um único, que ainda assim eu fiz prova com Deus, se Ele
dissesse que não era da forma como foi adquirido, que ele podia tirar, e ele tirou. Eu vinha de carona com a irmã Rosa. Meu filho Júnior, hoje, pela misericórdia de Deus, está lá congregando em Lauro de Freitas, é diácono lá da igreja, lá com o pastor Manuel e a pastora Catarina, né? Irmã do nosso pastor Giovanni. Júnior vinha no fundo da Belina, com Belinha. Vinha no fundo da Belina, a Belina muito grande, né? Vinha no fundo da Belina. Gente, momentos difíceis. Chegava na janela do 7º andar, algo dizia: se joga. Você vai ver que tudo isso aí termina. Tudo isso aí acaba. Eu não tinha como chegar na janela do 7º andar. Eu não tinha. Muita luta. Até que um dia eu consegui. Passei a noite inteira orando. E na madrugada eu pude me aproximar da janela e vi as trevas sendo dissipadas, destruídas. E eu disse: ei, já está clareando e eu não estou vendo o sol. Aí corri para aquele fundo, e o sol veio pela parte do Bonocô, lá do fundo, e eu vi o sol, bateu em mim. Fui restaurado. E ali o que é que aconteceu? Naquele mesmo local, sabe o que é que aconteceu? Eu tinha dias que eu não gostava de incomodar. Era ela que ligava: irmão, o irmão vai, entendeu? Porque eu vinha andando, eu já tinha perdido os carros, já tinha perdido moto, já tinha perdido empresa, já tinha perdido tudo. Eu saía andando da Bonocô, eu morava no Pedras do Vale, na época era nosso endereço, né? Morava no Pedras do Vale, saía do Bonocô andando, eu, Ines e Júnior com 8 anos. Vínhamos andando e vínhamos ali adorando a Deus. O sapato, o único que ficou, soltava o salto, que era daquela época que você era de saltozinho de madeira, soltava, eu guardava o salto no bolso, e o sapato ficava parecendo uma sapatilha. E eu chegava aqui na igreja, era lá embaixo, sempre que algo era ministrado ao meu coração, eu não estava querendo nem saber quem era que estava me olhando, eu queria era ser restaurado, eu precisava era ser liberto, eu precisava que não tivesse mais no meu coração mágoas, ressentimento, ódio, angústia. Eu não podia mais ser um adúltero, eu não podia mais ser um mentiroso, eu precisava disso. Guardava, para conseguir, no outro dia, uma cola, ou umas brochazinhas, que doía tanto o meu pé, doía demais, mas era assim que eu fazia. Ninguém sabia aqui, ninguém sabia, mas eu estava ali. Agora eu sou um homem rico, fui perdendo tudo, perdi o atacado, perdi a loja de varejo, o que você pensar, eu perdi, mas eu não podia agora perder a fé, eu não podia mais perder o que eu tinha encontrado. Eu decidi ficar com Jesus, eu decidi ficar com Deus, eu decidi entender que com Ele eu conseguiria tudo, eu decidi isso, eu fiz dessa forma, eu não sei porque foi para esse lado a mensagem, mas Deus sabe de todas as coisas, e eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo, não tenha medo, o Senhor restaura, Ele fez tudo isso comigo, Ele me deu tudo de volta, Ele fez tudo comigo de volta, agora de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, não sendo mais sonegador de impostos, não sendo mais mentiroso, não sendo mais adúltero, agora vivendo uma vida realmente dentro da vontade de Deus. Foi fácil? Não foi não, mas eu tive apoio na minha igreja, por que também?
Porque eu rasguei o coração. Eu conversava com meus pastores. Eu me lembro que quando eu fiz o discipulado de novos crentes, logo 6 meses depois eu fui escolhido para ser discipulador de novos crentes. Na época, pastor Ubirajara também ministrava em uma das aulas. Foi quando estávamos começando aqui o discipulado. E eu me lembro uma coisa muito importante que ele me falou naquele dia. Olhe, nunca mande as pessoas fazer assim. Diga para elas, eu faria isso. Aquilo me marcou. Aquilo me marcou muito. Marcou profundamente. E o que é que eu quero dizer? Naamã era um grande general de guerra. Um grande general de guerra. Um homem que venceu tantas batalhas, a ponto de que quando ele foi conversar com o rei, não tem problema, o que é que você precisa? Agora, vá lá. Não mediu as consequências, não quis saber o que ia acontecer. Você vê que quando o rei Cá de Israel recebe o cara, peraí, ele está querendo brigar comigo, ele está querendo procurar uma confusão. Você vê, por quê? Porque não existe isso com a gente. Olha, quando eu gosto de fulano, eu gosto, não é isso? Mas olha, goste de fulano, goste de Beltrano, goste de todos. Não faça acepção. Não faça acepção de pessoas. Não faça isso. Não faça. Trate as pessoas igual. Independente do credo, cor, raça ou religião. Trate igual. Jesus ama a todos e nós temos que amar a todos também. Olha, então ele chega ali, daquela forma, e vai e se apresenta. Você vê como esse homem era uma pessoa que o rei gostava demais da conta. Mas Naamã, se vivesse em Israel, não trabalharia em nenhuma repartição pública, porque da doença que ele tinha. Ele não trabalharia, só para você ver, entendeu? Ele não trabalharia em nenhuma repartição pública, com a enfermidade que ele tinha. Então, por mais que ele chegou com muitas coisas, não foi? E aí, o homem de Deus, o servo, ele era o auxiliar direto de Eliseu, Geazi, auxiliar direto, mas esqueceu por um momento, olhou para as riquezas naquele momento, esquecendo que o Senhor tem tudo e todas as coisas para nos dar. Ele esqueceu de tudo isso. Eu sendo você, eu dava um glória mais forte. Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. Então, o que é que nós temos o tempo inteiro que fazer? Andar em retidão, andar em justiça. Não fique preocupado porque você foi despedido, não fique. Eu já lhe disse porque eu digo isso. Porque eu tive um dia que lá em casa não tinha nada, absolutamente nada, nada mesmo, exceto água na geladeira. E eu saí um dia com uma pessoa, ele estava adoentado, e eu fui dirigir para ele, um amigo meu, eu fui dirigir para ele, e ele simplesmente, depois no final de tudo, ele disse assim, vamos dar uma passadinha ali no mercado? Vamos dar uma passadinha no mercado? Falei, vamos. Aí ele entrou, começou a fazer umas compras, começou a colocar algumas coisas no carrinho, e quando chegou no creme dental, eu disse, olha, a nossa intimidade é tão grande, que eu vou pedir aqui para botar um creme dental, que depois eu acerto com ele. Aí ele tinha colocado colinos no carro, e eu falei, você se aborreceria se eu colocasse aqui um creme dental, aqui dentro? Ele falou, não, pode botar. Eu coloquei uma Colgate.
Aí ele falou, Colgate é boa, eu também quero. Aí botou mais 2 Colgate no carro. Botou. Aí, por que eu pedi aquilo? Irmãos, eu não tinha mais creme dental em casa. O restinho eu tinha deixado para Júnior. Eu estava escovando os dentes com sabonete, para não ficar com aquele odor. Com sabonete. Eu não tinha mais nada. Tinha perdido tudo. Tudo. Mas eu decidi ficar com Jesus. Eu saí andando, quando não vinha de carona, domingo de manhã eu já sabia que vinha mais cheio, eu já saía mais cedo, que eu não gostava mesmo de incomodar, apesar de que para ela era um prazer, para a irmã Rosa era um prazer, evangelista nato, mulher, que Deus guarde a descendência dela a cada dia, continue guardando a cada dia, fazendo vocês serem prósperos em todas as áreas das vidas de vocês. E aí eu vinha, já não tinha mais nada. Um dia eu saí daqui da igreja, estava com R$1 no bolso, não sei como que eu consegui aquele R$1, um cruzeiro, saí daqui com um dinheiro no bolso, e aí, disse, eu estou muito cansado, porque eu estava andando, eu chegava nos lugares, eu não conseguia nada, só encontrei amigos, empresários também do ramo, que só queriam fazer firmas comigo fraudulentas, só queriam fazer coisas comigo desleais. Eu digo, não quero. Só encontrava isso. Aí, estava cansado aqui, saí daqui e disse, bom, eu estou com R$1, eu vou pegar um ônibus. O ônibus naquela época era 60 centavos. Me lembro como se fosse hoje. E peguei R$1 e dei ao cobrador, aqui no Campo da Pólvora. Entrei no ônibus e saltei logo em seguida. Era perto, mas eu estava cansado e era de noite. Eu estava já preocupado também, que o clima, né? Morava muita gente assim, ficava muita gente assim, de origem duvidosas ali na Fonte Nova, a Fonte Nova abandonada, aquela coisa toda. E de noite eu fiquei com medo. E eu peguei, aí quando ele me deu 40 centavos, eu fiquei segurando assim no bolso, ó, os 40 centavos. Para não perder. Sabe por quê? Dava para comprar 5 pães de sal, ou 4 de leite ou milho. Eu não tinha margarina em casa, manteiga, não tinha nada. Mas dava para comprar esses pães. Eu lembrei do meu filho. E quero lhe dizer, o Senhor lembra de você. Você é filho do Deus Altíssimo. Ele lembra de você. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Creia nisso. Creia nisso. Não desanime. Não se preocupe se é um filho ou uma filha que não está servindo, que desviou. Se é um marido que está arranjando confusão o tempo inteiro, ou se é a esposa que também está o tempo inteiro buscando contendas, confusões, fiquem tranquilos. Olhe, joelho no chão. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Se um pai aqui, um filho pedindo um pão, não dá uma pedra, não é isso? Quanto mais o nosso Pai Celestial. Fiquem atentos, fiquem ligados nisso. Então eu cheguei com esses pães, entendeu? Mas Jorge, você estava falando das compras. É verdade. Ele começou a botar muitas outras coisas dentro do carrinho. E quando chegou no frango, eu falei, você se aborreceria se eu colocasse um frango aqui para nós acertarmos depois? Ele falou, sem nenhum problema, pode colocar. E quando eu acabei de colocar o frango, ele já tinha colocado 2, aí ele tirou 1. E naquela hora, eu vi algo ministrar no meu coração. Todas essas compras são suas. Todas. Eu tomei um susto assim. Quem está falando comigo? Tudo é seu. Eu fiquei ali, daquele jeito.
E cheguei com ele, deixei. Esse carro ele queria comprar, como eu conheço um pouco de automóvel, ele estava pedindo para eu dar uma olhada para ver se ele comprava e queria deixar na minha mão. Queria deixar na minha mão. E eu falei para ele, olha, era para simplesmente pôr um carro na minha mão aqui agora, eu vou comprar mais nada. Você quando crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador, quando você verdadeiramente aceitou Ele como seu Salvador, como você agora tem uma nova mudança, uma vida diferente, você agora não pode mais fazer o que nosso querido Geazi fez. Não tem como fazer mais. Ele já conhecia tudo. Por que agora? Só porque me beneficia, só porque é bom para mim, eu vou fazer. Não pode. Não tem como. Não pode ser assim. E aí, simplesmente eu disse, não compre. E aí, mas ele, tudo bem, então hoje você me deixa, vamos lá para casa. Aí quando eu cheguei na casa dele, ele pegou um saquinho pequenininho, que ele estava gripado, tudo mais, alguma coisa, pegou um saquinho com um iogurte, umas coisas assim, e tirou, ele falou. Aí eu fui pegar os demais, ele falou, não, nada disso. Só isso aqui é meu, o resto todo aqui é seu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu saí dali, agora a dificuldade era chegar em casa, com tudo aquilo. Por quê? Porque eu estava com o condomínio atrasado. Foi por isso que eu disse a vocês que, se o Senhor não resolvesse o problema, eu sairia dali também, pagaria toda a dívida, você está me entendendo? Sairia daquele local, sairia tudo, mas não ficaria. Porque agora eu tinha que agir de uma forma correta. Agora eu tinha que agir de uma forma honesta. E é assim que o Senhor espera de nós. No nosso trabalho, na escola, no bate-papo de WhatsApp com os nossos colegas, com os nossos amigos, Ele espera que nós possamos estar agindo com justiça, fazendo realmente o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto. Não dava mais para mim. E chegar em casa, lá na hora, eu não tinha coragem de pegar o carrinho. Eu não tinha coragem de pegar o carrinho. E eu parei do lado ali, naquela chegada do Ágata, parei do lado, o carro, e aí chamei o elevador e ficava aquela coisa. Quando o elevador veio, eu comecei a pegar todos os sacos, botei no elevador e subi. Quando eu subi, que toquei a campainha, meu filho, meu pai, o que é isso? Júnior, tanta coisa. Falei, calma meu filho, calma, bora, vamos botar para dentro. Colocando tudo para dentro, e aí eu falei para Inês, filha, me faça um favor, faz um pouquinho de café, que eu vou comer aqui, mas muita coisa gente, queijo, muita coisa, que eu vou comer aqui um pãozinho que eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para lá. E aí, simplesmente, ela está colocando o pão, fazendo o café e chorando. Falei, filha, mas por que você está chorando? Você está com tanta coisa aqui agora. Ela falou, filho, você não sabe. Eu hoje, aleluia, glória a Deus. Eu hoje vim andando da igreja, no bairro da Liberdade, até aqui. Porque a pregadora disse o seguinte, tinha tido um desabamento ali na Baixinha do Santo Antônio, naquela época, e muitas casas foram destruídas. E a pregadora disse o seguinte, olha, quem pediu para trazer 1 quilo de alimento, ela não tinha, que foi antes dessa compra, ela não levou. Quem deu 1 quilo de alimento para aquelas pessoas ali? Ela não tinha. Então foi o seguinte, quem tem R$1, dá R$1 para dar, já ajuda. E ela deu. E a pessoa disse para ela, olha, para ela, vírgula,
aquela pessoa que deu e crê que nunca mais faltará nada na sua despensa, pode crer nisso aí agora, super na mão. E ela creu. Ela veio andando naquele dia da liberdade até o Bonocô. Ines. Veio andando até o Bonocô. E quero lhe dizer uma coisa, meus irmãos. Daquele dia em diante, nunca mais faltou nada na minha despensa. Nunca mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é Senhor, que é Rei e vive para todo sempre. Eu não estou aqui dizendo a você que fique tranquilo, porque eu estou vivendo uma vida em paz. Não, eu conheço isso. Eu sei o que é não ter nada, ter tudo e depois não ter nada, e saber esperar, e confiar no Senhor e verdadeiramente receber a resposta do Todo-Poderoso. Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. E aí o profeta fala para aquele moço. Pastor, na hora pode me puxar tá certo? O profeta fala para aquele moço. Você está me dizendo que não foi a lugar nenhum. Eu vi para onde você foi. Eu vi o que você fez. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você agiu dessa forma? Por quê? Ele poderia até perguntar: você está agindo assim já há muito tempo? Você aqui é uma coisa e lá fora você está sendo outra, é? Ele poderia fazer essa pergunta. Você está vivendo com máscaras? Você está vivendo de que forma? Por que você fez isso? Não era a época, não é o momento de servos e servas, de vinhas, não era. Eu sei o momento certo para dar o que você precisa. Eu sei, diz o Senhor. E ele disse: olha, porque você agiu dessa forma, agora, a lepra, a doença de Naamã, é sobre você, sobre a sua descendência. Vai ser assim. Prejudicou uma família, atitudes erradas, gestos errados, ações erradas. Senhor, tu está vendo, tu está ouvindo, tu está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo que nesse momento, pessoas, ó Deus, estão simplesmente, assim como eu, Pai, dizendo ao Senhor: eu preciso de Ti. Eu sei que é o Senhor quem cuida de mim. Eu sei que é o Senhor que verdadeiramente tem misericórdia da minha vida. Eu sei que é o Senhor, é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, Senhor, no nome santo de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia. Glória a Deus. Amém? Deus é bom, né? Mudou tudo. Mudou totalmente tudo. Absolutamente tudo. Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa. Jovem, olhe, saiba esperar no Senhor. Saiba esperar no Senhor. Cuidado com esse namoro tão atrevido. Cuidado. Não é época disso. Não é tempo disso. O casamento vai chegar. O casamento vai chegar. Não é época disso. Homem que não está fazendo como deve dentro do seu lar. Olhe, cuidado. Oh, decanta lá.
Adriana, decanta lá. Ô, decanta lá, Manaia. Ô, Chorê, decanta lá. Siri, decanta lá. Homem, olhe, anda na presença do Senhor. Não tenha medo. Mulher, ao invés de murmurar, adore. Ao invés de murmurar, adore. 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 Ao invés de murmurar, adore. Então somente adore. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém?